Olá, tudo bem com você? Nós sabemos que estudar não é fácil e, por mais que seja fundamental para o nosso crescimento pessoal e intelectual, muitas pessoas não conseguem manter o foco nos estudos. Mas há um método que promete mudar isso através da leitura imanente. E para explicar melhor sobre o assunto, está aqui comigo o professor e pesquisador Ciro Bezerra, que é doutor em Sociologia e mestre em Educação. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde. Realmente, o método que a gente vem trabalhando com os estudantes é um método que se inspira na filosofia antiga, e esse método tem um propósito das pessoas conhecerem a si mediado pelo estudo. Então, entendia-se que o estudo é uma técnica de si, o estudo é uma forma do ser humano trabalhar em si, mudar a sua pessoa, mudar a sua personalidade. Ou seja, o estudo é a possibilidade do ser humano fazer da sua vida uma obra de arte. E isso é muito significativo, porque essa proposição, esse entendimento, desfaz um pouco a ideia de que estudar está relacionado à prova e está relacionado a concurso. E, nesse sentido, há uma dissociação do estudo da vida, não é? Nem sempre o estudo foi pensado dessa forma, não é? Os gregos pensavam efetivamente que o estudo era um modo de viver, um modo de vida, um modo de se trabalhar em si, um modo das pessoas desenvolverem a sua espiritualidade, trabalharem as suas emoções, os sentimentos. Epicuro, por exemplo, ele tinha um problema que era a pedra nos rins, e ele, quando sentia as dores, ele filosofava, ele escrevia. Então, ele descobriu algo que foi perdido na história, que é o fato do estudo ser uma terapia. Então, o estudo, o método que a gente propõe, né, no livro Estudo e Virtude, é um método que se constitui de 4 momentos, que é o momento do diálogo crítico, em que o leitor ou o estudioso tem o objetivo de transformar o escritor em interlocutor, justamente para poder questionar a autoridade intelectual e fortalecer a sua autoridade intelectual, né? É preciso que nós, estudiosos, estudantes, professores e os leitores de uma forma geral, a gente entenda que é importante na leitura nós fortalecermos a nossa autoridade intelectual. É essa autoridade que vai desencadear todo um processo sociopsicológico, que é a coragem intelectual de enfrentar o mundo, que é a autoridade intelectual do saber, não é? Então, isso mexe com a nossa personalidade, com a forma de nós sermos no mundo, de nós convivermos no mundo. E vai concomitantemente construindo, fortalecendo a nossa maturidade intelectual, a nossa pessoalidade. Então, o estudo tem a ver com isso que você falou. Não tanto com o crescimento no sentido do crescimento psicológico da juventude, não é? Da criança, do jovem, do adulto e do idoso. Não é nessa perspectiva que se dá o crescimento. O crescimento ocorre na medida em que ele forja, né? Na medida em que ele fortalece a tua autoridade, a tua autoconfiança. Bom, não precisa dizer que esse método seria altamente revolucionário na conjuntura educacional que a gente vive hoje, que é uma descrença muito grande, não é, no estudo, na escola. Então, o primeiro momento seria esse, o momento do diálogo crítico, onde que o leitor se aproxima, não é, do escritor, transformando o escritor em interlocutor. E isso deve ocorrer por questionamentos, não é? Os autores, os escritores, por mais célebres que eles sejam, não são donos da verdade. A verdade é algo social, é uma construção social. Então, no diálogo crítico é necessário colocar os grandes escritores no tribunal das razões. É preciso interrogá-los, questioná-los, não é? Nesse sentido, na medida em que nós minamos os textos de perguntas e questionamentos, nós tiramos a aura que envolve os textos e nós passamos a nos familiarizar com os textos. Isso ajuda muito o diálogo, né, o conhecimento, a aproximação.
a gente faz o diálogo crítico, que é o primeiro momento da leitura imanente, para fazer o mapa das unidades significativas. O que nós descobrimos ao longo da nossa carreira no magistério é que todos os trabalhos acadêmicos, livros, teses, dissertações, monografias, trabalhos de conclusão de cursos, inclusive os livros didáticos, eles são constituídos de categorias, conceitos e ideias. As categorias são formas de ser. Quando eu digo maçã, na mente das pessoas vem uma imagem da maçã. Então, as palavras, elas representam o ser, elas são formas de ser. Então, o livro de biologia traz um monte de palavras que estão referenciadas no mundo da natureza. Essas palavras não são qualquer palavras, são categorias. Então, categorias são formas de ser. E essas unidades é que nós temos que buscar quando nós lemos. Então, a maioria dos estudantes, inclusive de estudantes de universidade, de pós-graduação, de mestrado e doutorado, eles perdem muito tempo e eles muitas vezes se complicam na leitura porque eles não sabem o que procuram no texto. Então, saber de antemão o que é que nós temos que identificar nos textos para poder nos apropriarmos naquilo que o texto nos oferece de melhor é um passo muito significativo. Então, o fato da gente nós sabermos que os trabalhos acadêmicos e os livros didáticos são constituídos de unidades significativas é muito importante, porque aí os estudantes e nós mesmos, professores e pesquisadores, vamos buscar essas unidades, que são as categorias. Mas categorias são formas, e toda forma tem conteúdo. O conteúdo da categoria é o conceito. O conceito é o que a categoria é. E o que a categoria é a verdade. Então, tem toda uma forma lógica, não é? No método da leitura imanente, que está comprometida com a ciência, com a epistemologia. Não é? Ou seja, na leitura nós já vamos desconfigurando o texto, porque todo texto para nós constitui uma configuração geográfica de palavras, frases, orações, ideias, postulados, objetivos, hipóteses. Então, isso é uma configuração textual. E nós vamos desconfigurando essa complexidade e vamos transformando em complexidades mais simples para que nós possamos, então, se apropriar do conteúdo do texto. Então, identificando as categorias que normalmente aparecem nos artigos científicos como palavras-chave, ou então no título, identificando essas categorias, os conceitos referentes a elas, as ideias relacionadas a essas categorias, quando nós concluímos o texto, nós concluímos com uma sabedoria imensa, diferente das formas arbitrárias que normalmente as pessoas estudam. Então, estudar não se estuda de qualquer forma, nem de qualquer jeito. A gente tem que tomar um banho, tem que botar um perfumezinho. Eu costumo botar uma túnica branca, não é? Tem que ter, o espaço, estudar é a apropriação do espaço. Então, tu tem que ter uma mesa, tem que ter silêncio, não é? Então, é todo um conjunto de elementos para poder deixar a espiritualidade fluir. E na medida que a gente vai se exercitando cada vez mais nesse processo, cada vez mais nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, a autonomia intelectual. Porque o objetivo da leitura imanente é transformar o leitor em escritor. Então, toda metodologia exige que as pessoas escrevam. No final das contas, não é? Na medida que elas leem intensivamente, elas não sentem mais dificuldade em fazer TCC, dissertação, teses, não é? Que é um problema que, inclusive, os orientadores de teses e dissertações reclamam ainda hoje muito. Tem pesquisa, por exemplo, feitas por Alda Judite Alves, que é uma grande pesquisadora da área socioeducativa, e ela, nas pesquisas sobre avaliação de teses e dissertações, ela chega à conclusão absurda de que 70% das dissertações e teses feitas no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro são de péssima qualidade. Sim, mas são de péssima qualidade por quê? Aí ela responde, porque os alunos não sabem fazer revisão bibliográfica. Mas como se faz revisão bibliográfica, já que esse elemento é fundamental para uma dissertação, uma tese de excelente qualidade. Como se faz? Ela não propõe. Nós propomos como o método da leitura imanente, sendo esse método que vai contribuir para isso.
Então, no segundo momento, você constrói o mapa das unidades significativas e o mapa das unidades epistemológicas, que é a linguagem da ciência. É preciso que, quando nós lemos um texto, a gente consiga identificar qual é o objetivo do texto. E isso o autor diz. Só que nós não anotamos, não temos o hábito de... A gente vai, pega uma lapiseira ou então um marcador e sai marcando. No final, aí a gente não se pergunta o que eu entendi desse texto. E aí, se você não se pergunta, você não sabe responder. E depois, quando você vai dormir no sono REM, todas essas informações são apagadas. 2 dias depois, você já não lembra mais desse texto aí. Por quê? Porque você não fez sinapse, não escreveu. Então, é preciso registrar tudo, escrever tudo. Mas o método da leitura imanente, o que eu acho mais significativo, não são esses 2 primeiros momentos, do diálogo crítico e da construção do mapa das unidades significativas e epistemológicas. É justamente o diário etnográfico. Esse momento, que é o terceiro momento do método da leitura imanente, é um exercício da escrita de si e do conhecimento de si. A educação, ela tem desconsiderado algo que eu acho fundamental. Quando nós estudamos, nós mexemos com os nossos sentimentos. Nós ficamos frustrados com aquilo que a gente lê. Ou a gente não entende nada e a gente dá vontade de mandar tudo ir para o inferno, que nem Roberto Carlos e Erasmo Carlos, que vá tudo para o inferno. E o estudo, então, se torna um transtorno diferente daquilo que ele poderia se tornar, que é algo prazeroso. Tudo que se faz por obrigação não funciona. Então, a arte da vida é transformar o viver em prazer. Então, nesse momento do diário etnográfico, que é um diário de si, que é um conhecimento de si como estudioso, como pesquisador, como estudante, nós, então, descobrimos os nossos limites intelectuais. É preciso descobrir quem nós somos enquanto estudante. Aonde estão os nossos limites? Aonde estão as dificuldades das nossas competências intelectuais. Isso, nós temos que tomar consciência disso. Então, é um fato que isso é constatado cotidianamente. O professor entra na sala de aula, depois de ter dado uma bibliografia imensa para os estudantes, começar a dar aula em cima de determinados textos. Mas ele nunca se pergunta, vocês estudaram? Como vocês estudaram? Como vocês se sentiram estudando? Então, o diário etnográfico, ele revela os sentimentos dos estudantes. Porque nós não somos feitos nem de papel, nem de pano, nós somos feitos de sentimentos e de emoções. Então, é necessário que a educação, que a escola, que os professores, não é porque não é psicólogo, então a divisão do trabalho também prejudica muito isso. Não é porque não se é psicólogo que não se pode ouvir os reclames dos estudantes, os questionamentos, as frustrações, as emoções, os insights, as intuições. Então, tudo isso é para ser registrado também na leitura imanente, porque é a essência do ser humano que aparece aí. E nós não podemos tratar isso como algo secundário ou como alguma coisa externa ao processo de formação. Se nós estamos contribuindo para a formação humana, essa formação é multifacetada, porque o ser humano é plural, é diverso, e isso tem que ser levado em consideração. Pronto, vivenciado através de registro, de escritas, de diálogos, esses 3 momentos, então nós adentramos para o 4º momento, que é um momento em que o próprio estudante ou o próprio pesquisador, ele vai se autoanalisar enquanto intelectual. Ele vai escrever um texto a respeito da interpretação compreensiva. Não basta só compreender, é necessário interpretar. Por que é importante interpretar? A interpretação revela o teu eu em relação ao texto. A tua personalidade, a tua pessoalidade. Então, nós, na interpretação compreensiva, que é o 4º momento, nós trabalhamos a autoria, porque nós temos o hábito de transcrever aquilo que a gente leu. E muitas vezes essa transcrição não leva em consideração a sua interpretação. As possibilidades de você, a partir de um texto, fazer 1001 conjecturas. O que você pensa a partir desse... O que você pensa? Essencialmente, qual é a tua ideia desse texto aí? Então,
isso que é próprio no leitor, isso que é próprio da nossa personalidade, normalmente na educação também é secundarizado. Então, o método da leitura imanente é um método interessante porque resgata essa dimensão do eu perdido ao longo do texto. As pessoas têm que se manifestar, têm que externar o seu parecer. Isso é muito importante, porque isso tem toda uma relação com a reflexividade sobre si, sobre o texto. Vai fortalecendo na nossa interioridade uma série de questões que até então ficava ao largo dos processos da didática, das teorias de aprendizagem, não é? Uhum. E nesse processo, a gente tem um princípio que vai orientando todo esse processo que serve como fio condutor das relações entre o professor e o aluno, que é a amizade. Então, eu acho que existe um princípio educativo que nem foi eu que descobri, quem descobriu foi um aluno de graduação, Denis Avelino, que num determinado momento de uma reflexão que nós estávamos fazendo de um texto, ele fez a seguinte ponderação: Ciro, o que a gente está vivendo aqui, Ciro, é amizade. Aí, o que é amizade? Aí ele estava lendo um texto de Montaigne, não é? De La Boétie, e aí ele falou, a amizade é uma relação baseada numa relação horizontal e não vertical. Então, é aquilo que a gente estava conversando anteriormente. O papel do professor é se destituir do poder e empoderar o estudante. É preciso que o estudante cresça, se fortaleça intelectualmente, a musculatura intelectual, para ele consiga enfrentar os grandes autores. Isso é um papel da docência. A docência não se baseia na transmissão, na informação, no passar, mesmo porque ninguém consegue transferir conhecimento para ninguém. Se as pessoas não estudarem, sentar na mesa, ler, ter um método sistemático, e se exercitar, porque o estudo é um exercício espiritual, foi isso que a gente aprendeu com Pierre Hadot, é uma técnica de si, ela está comprometida com a formação de si, né? Então não é só a formação para o mercado de trabalho. Uhum. Professor, vamos falar um pouquinho do livro, né? Sim, querida. O professor veio fazer o lançamento dos seus livros, né? O primeiro é o Estudo e Virtude, o outro tem Sociologia do Trabalho Pedagógico e Formação Humana. Esses dois livros compõem a formação de si, que é um box, né? Falar um pouquinho sobre a inspiração, né? Para falar sobre um tema tão complexo como esse. Pois na verdade, o estudo é uma categoria muito pouco estudada no Ocidente. Nós vamos encontrar um livro apenas, não é, durante toda a modernidade, escrito em 1876, se não me falha a memória, por um português, Antônio Verney. Antônio Verney escreve um livro sobre o verdadeiro método de estudar. E quando você se debruça sobre esses livros e vai buscar o que é estudo, o que você encontra é um deslocamento da categoria estudo para a categoria ensino. E aí cai novamente numa ideia, não é, de que alguém é portador do conhecimento e alguém é receptor do conhecimento. O que nós fazemos é realmente se debruçar e tentar responder, não é, com uma vasta bibliografia, o que significa estudo. Então, a primeira resposta que a gente encontrou é que estudo é trabalho. Não é? Estudo é trabalho. E o objeto desse trabalho é o próprio ser humano. O objetivo desse trabalho é a humanização do ser humano. É o enriquecimento, o aprimoramento, o aperfeiçoamento da capacidade de pensar. Então, é isso que está envolvendo o estudo. E aí, o primeiro livro, Sociologia do Trabalho Pedagógico e Formação Humana, é um esforço para que as pessoas entendam o estudo como trabalho. O estudo ele pode não ser remunerado, e isso não significa que não seja uma atividade humana sensível. Então, a primeira obra, que é a Sociologia do Trabalho Pedagógico, ele foi escrito mais ou menos entre 2006 a 2010. E aí, na medida que nós compreendemos, conseguimos perceber a dimensão, não é, do estudo como trabalho, como
algo que possibilita nós nos darmos formas. Eu sou Ciro, posso me transformar em engenheiro. Eu sou Ciro, posso me transformar em sociólogo. Eu sou Ciro, posso me transformar em médico. O que é que opera essa transformação? É o estudo. É o estudo que transforma as pessoas em alguma coisa que ela quer ser. Então, eu posso me transformar pelo estudo. Eu posso trabalhar no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Eu posso adquirir vocabulário, que foi uma outra descoberta que a gente fez. Ou seja, o nosso pensamento é igual a palavra mais sentimento. Então, os nossos sentimentos são despertados por palavras. Quanto maior é a ampliação do vocabulário, maior é o campo de percepção e o campo de sentidos. Então, quanto mais... E se a gente for pensar, por exemplo, numa área de conhecimento como a geografia tem vários outros campos, que é a geopolítica, que é a geografia humana, que é a geografia física. Em cada campo do conhecimento tem inúmeros autores. Cada autor, cada pesquisador constrói um vocabulário. Então, tudo isso amplia o campo de percepção sobre o espaço, sobre o território. Então, o estudo é fundamental, o estudo é importante porque ele é visceral na própria constituição orgânica ou biológica do ser humano. Um ser humano analfabeto ou um ser humano analfabeto funcional é como ele tivesse uma incapacidade em relação a existir no mundo com os outros, não é? Então essas questões é que a gente traz no livro. No segundo livro, Estudo e Virtude, é um livro assim que muito interessante. Eu gosto muito desse livro. Primeiro porque nós gostaríamos, enquanto escritores, porque não foi só eu que escrevi, eu escrevi junto com os alunos. Tem vários cérebros e mãos aí presentes nesse livro. Eu sou o autor no sentido de organizar isso, sistematizar, mas isso tem a vida de um monte de estudantes. Todos os estudantes sabem que eu devo muito o meu crescimento pessoal, a minha humanidade a eles. Eu sou um devedor da convivência com os alunos. Eu não sou assim um ser espetacular. Eu sou um ser produto de uma convivência social. E nesse livro, eu não queria que esse livro tivesse, e eles também, nós não gostaríamos que o livro tivesse uma cara acadêmica, porque a forma acadêmica afasta muito os leitores. E eu trabalho também no ensino médio, trabalho com professores do ensino fundamental. Como é que nós podemos escrever um livro sério, rigoroso, mas que os professores do ensino fundamental, os estudantes da segunda etapa do ensino fundamental, do ensino médio, os alunos que estão na graduação e até fazendo mestrado, doutorado, como é que eles podem ler? Então, fosse atrativo, né? Como é que a gente vai despertar, como é que a gente vai seduzir as pessoas a não fecharem o livro logo na primeira página? Então, nós achamos que a poesia ajuda muito. Então, o livro está muito poético. O livro começa com um poema aos estudantes. Depois tem um outro texto que é sobre a vida de professor e a vida de estudante, porque é isso que interessa discutir. Nós não queremos discutir dinheiro, nós não queremos discutir poder, nós queremos discutir relação. Nós queremos discutir a relação afetiva, os vínculos afetivos que a educação, a formação pode fortalecer. Isso para mim, isso para nós é fundamental. Não adianta título. Não importa você conseguir um título aqui ou acolá e perder a sua humanidade nesse processo aí. Importa alimentar e despertar o calor humano, a simpatia, não é? A contemplação das pessoas, a admiração. Eu posso admirar um estudante através do conhecimento, da contribuição. Então, a gente fica seduzido por pessoas admiráveis quando elas têm conteúdo, quando elas conseguem nos sensibilizar. Até no namoro mesmo, é muito bom você beijar uma pessoa e essa pessoa te encantar, do que a pessoa não te encantar. Então, assim, é toda uma questão psicanalítica que está colocada aí. E depois as máximas. As máximas que nós conseguimos recolher de vários filósofos da antiguidade clássica é muito significativa. Eu queria até ler uma máxima, se você me permitir. Vamos lá. Posso ler? Pode, fica à vontade. É uma máxima de Simplício. Simplício, na Roma Antiga, na compilação, na constituição de uma biblioteca, ele se faz a seguinte pergunta:
qual é o lugar do sábio, que eles entendiam como professor, qual é o lugar do professor na cidade? Aí Simplício vai responder, é o de escultor de pessoas humanas. Então, se nós pensarmos no que é escultor, de trabalhar numa pedra e transformar essa pedra em alguma coisa artística, bela e que nos encanta, não é? E pensarmos que o professor pode transformar pessoas vivas em pessoas belas, em escultores de si mesmos. Não é o professor que vai esculpir os estudantes, é os estudantes, eles mesmos, esculpirem-se a si com suas próprias mãos, com suas próprias consciências. Eu acho que isso dá um sinal, não é? Para que nós nos enveredemos por essa perspectiva do Simplício, que é a formação de si. A formação, mudar a sua forma de ser. Ser uma pessoa bruta para ser uma pérola, para ser um diamante. Tem muitos seres humanos que são seres diamantes. E a gente está tão embrutecido nessa sociedade de consumo, não é? Em que as pessoas se perdem no mercado pela externalidade, em mostrar socialmente o que elas têm, que perdem a essência do que elas são. Então, esquecem de esculpir a si mesmo, de se transformar belo o seu ser e não o seu ter. E aí a gente está numa sociedade da violência simbólica, do suicídio, não é? Do desprezo pela pessoa humana, pela indiferença. Não é? Isso está relacionado diretamente à educação. A educação é a educação, sobretudo, da pessoa humana. Não é para estudar para a prova conteúdo que vai cair e múltipla escolha. Tudo isso daí serve, então, para encobrir isso. Então, esse livro daqui é uma mensagem. É uma mensagem que nós temos que resgatar a nossa humanidade, para nós não nos perdermos de nós mesmos. E aí, se nós nos perdermos de nós, então nós estamos destinados ao fracasso enquanto gênero humano. Então, esse livro é essa mensagem, entende? Mesmo entendendo que as pessoas, poucas pessoas vão se sensibilizar pelo que está escrito aqui, mas o que eu penso é que as poucas pessoas que sensibilizarem vai ser muito gratificante. Como está sendo essa gratificação? Como está sendo gratificante esse diálogo que a gente está fazendo aqui? Muito obrigada pela presença. Adorei. Massa. Legal. Soube que o professor veio de Alagoas, né? Foi, de carro, vice. Sério ou não, né? Eu e meu amigo ali, ó. A gente não veio com moto igual Che Guevara, mas a gente veio de carro. Ah, legal. Muito bom retorno para vocês, então. E a gente espera todo mundo no lançamento, né? Tenha uma boa viagem de volta. E a gente fica por aqui, a nossa entrevista de hoje, né, bem gratificante, né, muito conhecimento, e até a próxima, então.